Bem-vindos, alunos, à nossa quarta aula de arte. E hoje, dentro do tema da arquitetura, nós vamos falar sobre o ser humano e o seu abrigo. Bem, a arquitetura, infelizmente, não conseguiu resolver todos os problemas de moradia existentes no mundo, porque depende também da economia dos países, mas esperamos que a arquitetura, que é a arte e a técnica de construir espaços, possa resolver também esse problema um dia. Mas vamos seguir em frente. Vamos começar falando sobre arquitetura funcional, proposta pelo arquiteto Le Corbusier, que nasceu em 1887 e faleceu em 1965. A arquitetura ganhou uma abordagem mais funcional, ou seja, mais prática, na contribuição desse arquiteto suíço naturalizado francês. Além de arquiteto, ele era escultor e pintor, Charles Le Corbusier. Bem, o que era arquitetura funcional? Nós estamos vendo um exemplo aí, esse edifício Marcélia, obra de Le Corbusier. A arquitetura funcional, ela devia cumprir o seu papel de satisfazer as necessidades humanas com estruturas simples e úteis, sem qualquer esforço artístico ou de ornamentação. Le Corbusier chegou a defender que todos os edifícios fossem pintados de branco, e olha que ele era escultor e pintor. Mas é também uma obra de arte esse formato criado por Le Corbusier. Uma arte mais simplificada, mas que tem também a sua beleza dentro do estilo da arte moderna. Bom, Corbusier criou um modelo arquitetônico chamado de unidade habitacional. Esses blocos habitacionais, um conjunto único abrigando várias famílias divididas em apartamentos padronizados. Hoje isso é muito comum, nós encontramos até aqui mesmo na cidade de Barretos, esses conjuntos, né, que abrigam vários apartamentos em um bloco apenas. Mas isso foi uma criação de Le Corbusier. E ele também foi um dos primeiros a prever que deveria existir um espaço para abrigar também o carro da família. Bom, vamos falar agora de arquitetura vernacular. O que é arquitetura vernacular? É a construção de um abrigo que utiliza materiais da própria região, materiais abundantes ali na própria região, né? E também as técnicas passadas de geração para geração, aquelas técnicas construtivas transmitidas de um povo entre os seus próprios familiares. Nós estamos vendo aí um exemplo de arquitetura vernacular, um iglu do povo esquimó. Ele é feito com gelo, né, com blocos de gelo, blocos mais duros de gelo, né, encontrados ali na região onde os esquimós habitam, não é mesmo? Só que o iglu não é a única habitação do povo esquimó. Eles também têm moradias de madeira, né? Mas é muito utilizado quando o povo esquimó faz incursões, quando precisa caçar, precisa também pescar em regiões muito geladas. Então, o iglu abriga convenientemente as pessoas nesse momento. Bom, existe arquitetura vernacular também em regiões mais quentes no país da Burkina Faso, na África, por exemplo, né? Esse país, em termos de território, ele é um pouco maior que o estado de São Paulo, 274.200 quilômetros quadrados. Vamos ver em como se caracteriza a arquitetura vernacular dessas comunidades desse país africano. Bem, como você vê nessa imagem, a arquitetura vernacular do povo de Burkina Faso, muitas das comunidades desse país, né, ela utiliza na sua construção o barro. Elas são casas de barro. As casas têm o formato de potes de barro e recebem padrões geométricos de pintura, né, essas pinturas que você vê na imagem também. A criação das habitações ela é feita em formato de mutirão, ou seja, os vizinhos se reúnem para construir a habitação de um outro vizinho e assim por diante. Tudo leva a crer, né, que esse barro
né? Às vezes a madeira que é utilizada também para a construção dessas casas é encontrada abundantemente ali nessa região, através dos muitos rios e lagos africanos. Vamos falar agora de arquitetura sustentável. Richard Buckminster Fuller, que nasceu em 1895 e morreu em 1983, é quem fez essa proposta, né? Norte-americano, pioneiro ao propor em 1940 soluções construtivas que levavam em consideração a redução do consumo de recursos naturais. Essa é a Biosfera de Montreal, uma obra desse arquiteto Richard Buckminster Fuller. As estruturas geodésicas, o que é geodésico? Geodésico é o que tem o formato, né, da Terra, o formato redondo, né? E essas estruturas permitem ocupar o máximo de espaço e desempenho, utilizando o mínimo de material e consumo de energia. Muitas das estruturas criadas pelo Buckminster eram cúpulas feitas a partir de uma rede de triângulos, olha só, uma rede de triângulos de barras metálicas. O Epcot Center na Flórida é uma das obras desse arquiteto, né? É outro domo geodésico, que é o famoso Epcot Center, né? Lá na Disney de Orlando, na Flórida. E o Buckminster foi um dos primeiros também a estudar fontes renováveis de energia do sol, dos ventos e do mar, que incorporava em seus projetos. Olha só que novidade. Essa aí é uma casa feita por impressora 3D. Aqui na Universidade Unifel, aqui em Barretos, nós temos ali um departamento, um laboratório que se chama FabLab. Existem algumas impressoras 3D que criam peças, né, de um material sintético, mas que é um objeto em 3D, né, em 3 dimensões, com altura, largura e profundidade. Mas em 2020, uma empresa da Bélgica criou uma impressora 3D capaz de produzir uma casa inteira de 2 andares com 90 metros quadrados de área construída. Ela é feita com uma massa de concreto, né, que utiliza fibras em sua composição. Olha só que novidade. E olha só que interessante, essa casa feita por impressora 3D contempla também o interior da habitação, né? Todos a estrutura para o seu interior, a casa, a impressora 3D já vai erguendo a casa contemplando isso também. Essa casa é montada no lugar da construção, possivelmente no terreno, né? Por essa impressora que é levada até esse local. Essa tecnologia ainda está em testes, mas é possível dizer que economiza 70% de material, tempo e dinheiro. Logo, logo, com certeza, essa máquina já estará sendo utilizada em larga escala, principalmente nas construções habitacionais. Bom, hoje nós vamos propor para você a criação de uma estrutura semelhante àquela do Buckminster, né? Aquelas estruturas geodésicas que ele fazia a partir de triângulos metálicos. Nós não vamos utilizar triângulos metálicos, nós vamos utilizar triângulos, nós mesmos vamos fazer, né? Com canudinhos de plástico ou com canudinhos de papel, de papel jornal, que nós vamos pegar o papel jornal, né? Aqui, vamos enrolar até fazer um canudinho assim. Você pode escolher. Se você tiver o canudinho pronto, o canudinho de aqueles canudinhos de plástico, você pode utilizar o canudinho de plástico. Ou então, se não tiver, esse já é um material em desuso, né? Porque ele não faz muito bem para a natureza. Então você pode usar o rolinho, né? Que você faz com papel jornal. Você pega, corta um pedacinho de papel jornal, enrola, 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 faz um rolinho, passa um durex, uma fitinha adesiva no canto para não desfazer, na pontinha, na outra pontinha e no meio, né? E aí depois nós vamos fazer triângulos a partir disso. Como que eu faço triângulo, professor? Bom, você mede aqui, né, os espaços para que fique mais ou menos do mesmo tamanho. Ou você pode passar uma fita adesiva aqui, né, e já faz o seu canudinho, tá? Ou você pode pegar o canudinho de plástico, né, e unir também uma das pontas. Você dobra em 3 pontinhos iguais, né,
Aqui, tá vendo? Aqui eu separei aqui e você dobra uma pontinha, encaixa, né? Naquele espaço que tem o canudinho e faz o seu canudinho, o seu triângulo. Importante que tenha todos os lados do mesmo tamanho. E aí você faz o objeto que você quiser, montando esses canudinhos, né? Você coloca um do lado do outro, passa uma fitinha adesiva. Se quiser fazer uma figura como essa que você está vendo na imagem, é só ir juntando, né? Um canudinho do lado do outro. Esse aqui é o que nós fizemos agora, ele não está colado ainda, por isso que ele escapou, né? Vou pegar um que já está coladinho aqui. Olha, esse aqui já está até já tem até um formato 3D, né? O que é o formato 3D que o senhor explicou? O objeto que tem altura, largura e profundidade. Então, com um canudinho, né? Como esse, aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Esse aqui é o papel jornal, a gente pode construir estruturas como essa aí da imagem, fazendo o quê? Como o professor explicou, colando, né? Ou unindo, no caso. Você pode unir com uma fitinha adesiva, unindo um no outro e construindo o objeto que você achar interessante, tá? Então, essa é a proposta, né? Para você. Você pode usar ou canudinho de plástico, se você tiver. Se não tiver, faça um rolinho, né? Como esse aqui, de jornal. E aí você dobra, faz a sua estrutura única, vai juntando todas essas estruturas para criar o seu objeto em 3 dimensões. Depois você fotografa e manda lá no privado do professor, tá bom? Bom trabalho e até a próxima aula.